Davi. A coragem, a preparação e a batalha interior. A masculinidade moderna vive uma crise silenciosa. Não é uma crise de força física, nem de capacidade intelectual. É uma crise de identidade. Muitos homens hoje se sentem deslocados, desorientados, inseguros e cansados. Cansados de tentar corresponder a expectativas que não fazem sentido. Cansados de lutar batalhas que não escolheram. Cansados de viver sem clareza de propósito. E no meio desse cenário, a história de Davi surge como um espelho poderoso, porque ela revela uma verdade que o mundo moderno esqueceu. Ser homem não é sobre aparência, tamanho ou status. É sobre preparo, caráter, coragem e propósito. Antes de ser rei, antes de ser guerreiro, antes de ser lembrado como o homem que derrotou Golias, Davi era apenas um pastor de ovelhas. E esse detalhe não é pequeno. Ele não estava nos centros de poder, não estava nos palcos, não estava entre os homens considerados importantes. A sociedade não o via. Seus irmãos não o respeitavam. O próprio pai, quando foi chamado para apresentar seus filhos ao profeta Samuel, nem sequer lembrou de Davi. Humanamente falando, Davi parecia irrelevante. E é exatamente assim que muitos homens se sentem hoje. Invisíveis, subestimados, ignorados. Como se estivessem sempre à margem, sempre em segundo plano, sempre sendo deixados de lado. Muitos carregam dentro de si uma dor silenciosa, a sensação de não serem suficientes, de não serem valorizados, de não serem vistos. Mas a história de Davi começa justamente aí, porque Deus não escolhe homens pela forma como o mundo os enxerga. Deus escolhe homens pelo que está sendo construído dentro deles. Davi nos ensina que a formação do homem acontece no oculto. Enquanto os soldados de Israel treinavam em campos de batalha, Davi treinava nos campos de pasto. Enquanto outros buscavam reconhecimento, status e posição, Davi buscava preparo. Enquanto muitos queriam glória rápida, Davi queria responsabilidade. Ele cuidava de ovelhas, uma tarefa simples, repetitiva, solitária e sem aplausos. Mas foi exatamente nesse ambiente que o caráter dele foi moldado. No silêncio do campo, Davi aprendeu a vigiar, a proteger, a ter paciência, a assumir responsabilidade por vidas que não eram dele. No silêncio do campo, ele desenvolveu habilidades que ninguém valorizava, mas que mais tarde se tornariam decisivas. E isso revela uma lição dura, porém libertadora para qualquer homem. Aquilo que você faz quando ninguém está olhando é o que define quem você realmente é. Quando um leão atacou as ovelhas, Davi não fugiu. Ele não terceirizou a responsabilidade. Ele não esperou ajuda, ele enfrentou. Quando um urso apareceu, Davi não correu. Ele lutou, sozinho, sem plateia, sem aplausos, sem reconhecimento. Cada uma dessas batalhas secretas moldou não apenas sua força física, mas sua mentalidade, sua coragem e sua identidade. Essa é uma verdade que muitos homens precisam ouvir. As batalhas que realmente constroem você não são as públicas, são as privadas. Não são aquelas que rendem elogios, são aquelas que ninguém vê. O treino no oculto prepara você para vitórias em público. Homens que pulam o processo, que desprezam o anonimato, que fogem do esforço silencioso, geralmente desmoronam quando chegam aos grandes desafios. E então chega o momento que muda tudo. Golias surge. Um gigante experiente, armado, treinado desde a juventude para a guerra. Um homem que representava não apenas força física, mas intimidação psicológica. Durante 40 dias, ele afronta o exército de Israel. E o que acontece? Homens grandes, fortes, treinados, armados, experientes, paralisados pelo medo. Essa cena se repete todos os dias na vida moderna. Não com espadas e escudos, mas com gigantes invisíveis. Vícios, pornografia, ansiedade, depressão, dívidas, fracassos emocionais, traumas do passado, medo de fracassar, medo de assumir responsabilidades, medo de não ser suficiente. Muitos homens sabem o que precisam fazer, mas não fazem. Sabem que precisam mudar, mas permanecem paralisados. Davi chega ao campo de batalha como quem leva comida aos irmãos, não como soldado. Ele não tinha armadura, não tinha título, não tinha posição.
mas ele tinha algo que ninguém ali tinha: convicção interna. Quando Davi ouve Golias, ele não vê apenas um problema, ele vê uma afronta. Ele não pergunta: quem é forte o suficiente? Ele pergunta: quem permitirá que isso continue? Isso revela uma diferença fundamental entre o homem comum e o homem preparado. O preparado não foge do confronto quando algo precisa ser enfrentado. A confiança de Davi não vinha do ego, nem da arrogância, nem da força física. Vinha de algo que muitos homens perderam ao longo do tempo: fé, identidade e memória do processo. Davi se lembrava do leão, se lembrava do urso, se lembrava das noites sozinho, se lembrava de quem ele havia se tornado no silêncio. Por isso, quando todos olham para o tamanho de Golias, Davi olha para o tamanho de Deus e para o tamanho do preparo que ele já tinha construído. Isso nos ensina algo essencial. Coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. O medo não desaparece quando você se torna homem. O que muda é que o medo deixa de te controlar. Quando Davi corre em direção ao gigante, ele nos ensina que coragem é movimento, não emoção. Muitos homens esperam se sentir prontos para agir. Davi age porque está pronto, não porque se sente confortável. Saul tenta vestir Davi com uma armadura que não era dele. E aqui existe outra lição profunda. Você não vence suas batalhas tentando ser outra pessoa. Davi recusa a armadura porque ela não combina com sua história, seu treino, sua identidade. Ele escolhe as ferramentas que conhece. Ele usa aquilo que foi treinado para usar. Isso mostra que masculinidade verdadeira não é imitação. É autenticidade construída no processo. Quando a pedra atinge Golias, a vitória não é fruto de improviso. É o resultado de milhares de repetições invisíveis, de noites solitárias, de responsabilidades assumidas, de caráter moldado, longe dos holofotes. O gigante cai, não porque Davi teve sorte, mas porque Davi estava pronto. E aqui está a lição final, e talvez a mais importante, da vida de Davi. O homem forte é construído no silêncio. O homem corajoso é forjado nas batalhas internas. O homem de valor se prepara quando ninguém está olhando. Antes de vencer gigantes externos, Davi venceu gigantes internos. O medo de ser invisível, a rejeição familiar, a solidão, a responsabilidade precoce, a ausência de reconhecimento. Todo homem enfrenta gigantes. A pergunta não é se eles virão, mas se você estará preparado quando aparecerem. E a preparação não acontece em momentos grandiosos. Ela acontece nas pequenas decisões diárias. Levantar quando ninguém vê, ser disciplinado quando ninguém cobra, ser íntegro quando ninguém fiscaliza, ser forte quando ninguém aplaude. Se você quer vencer os gigantes da sua vida, comece hoje a vencer as batalhas invisíveis. Comece no silêncio. Comece no oculto. Porque quando o dia do confronto chegar, e ele vai chegar, não será o tamanho do inimigo que determinará o resultado, mas o tamanho do homem que foi construído dentro de você. Se curtiu, deixa seu like e se inscreve no canal para mais vídeos assim. Valeu!